Som. E som, teste. Certinho de apresentação. Você não fala no link, né? Então, se você quiser, fala para eu poder. Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ontem, pessoal que está. Ontem, o computador de vocês. A saída de som, no caso. A saída de som. Não, daqui a gente está ouvindo, daqui não é. Daqui não é a saída de som. Então, abaixa o seu celular. Seu celular e o seu computador. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pessoal que está aí online, tudo bem? Ok? Pessoal, então boa noite, sejam bem-vindos a uma. A gente está iniciando aqui mais uma banca de avaliação de projeto final de conclusão de curso, né? Hoje a gente vai participar da apresentação oral e da arguição do grupo formado pelo Abner Dimitri, pelo Vitor Souza e pelo Vitor Bulão. Nesse trabalho, eu sou o professor Oscar, estou atuando como orientador. Já aproveito e já agradeço também pela participação dos meus colegas de trabalho aqui, o professor Álvaro e o professor Vinícius, que estão na banca de avaliação dos meninos também, tá bom?
Então, apenas para questão de prática, uma questão de orientação, a toda avaliação, todo momento de audição, a gente sempre tem três momentos, tá? Esse primeiro momento é o momento da apresentação do trabalho de vocês. Então, respira, tá tudo bem, ok? Vocês conhecem o trabalho de vocês, então façam, apenas sigam com a apresentação de vocês. Vocês têm entre 15 a 20 minutos e eu vou fazer essa contagem do tempo, tudo bem? Então, tomem cuidado com o tempo de vocês. Vocês têm entre 15 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. Depois desse momento, a gente vai passar para a redação da banca. E para um terceiro momento, a gente pede que vocês se retirem, né? E quem estiver aqui na sala também, a gente pede licença para que a gente chegue a uma avaliação e depois dessa avaliação a gente chama vocês para fazer o anúncio do resultado, tudo bem? Então a gente vai seguir esse caminho com muita calma. Vocês estão prontos? Estão tudo bem? Tudo certo? 15 minutos para 15 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. Bom, boa noite. Nós somos a SupGuard, mais segurança em um só toque. Hoje a gente vai apresentar para vocês um aplicativo de segurança em Anápolis. Bom, os tópicos abordados no nosso projeto são a introdução, o objetivo, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, os resultados tanto do back-end quanto do front-end, as considerações finais e as referências. Como todo mundo sabe, algumas regiões da cidade de Anápolis são um pouco mais perigosas do que as outras. Porém, muitas pessoas não sabem ao certo realmente o que acontece em cada região. E o nosso aplicativo está aí para isso. Bom, a gente visa desenvolver um meio de interação com o nosso usuário. Então, o usuário, no telefone dele, ele vai baixar o SupGuard, vai conseguir fazer relatos em tempo real, que vai aparecer para os outros usuários. Então, a gente busca essa interação de usuários para a nossa cidade de Anápolis. Bom, tudo isso... Estão conseguindo ouvir certinho? Bom, tudo isso vai ser para promover uma cultura de segurança. Não só para o usuário ele ter acesso a essas informações de dados criminais, mas também ele participar ativamente na coleta desses dados. Bom, então por isso que a gente faz um mapa bem interativo, né, através do mapa de calor, onde o usuário ele vai conseguir identificar ali no nosso mapa graus de incidentes para cada tipo de incidente. Como, por exemplo, o amarelo vai ser um incidente leve, laranja, um incidente médio, e o vermelho, um incidente grave. Consequentemente, o usuário ele vai poder relatar um incidente no nosso aplicativo, vai passar por uma filtragem, para o banco de dados, e, consequentemente, vai cair no nosso dashboard, e o usuário vai estar a par de toda a situação e vai ver como é que está a cidade de Anápolis. E esses incidentes, eles são feitos automaticamente em tempo real. Então, a partir do momento que a pessoa ela pega o nosso aplicativo, vê um assalto, por exemplo, acontecendo na rua de casa, ela denuncia esse assalto no nosso aplicativo e já cai automaticamente para as pessoas que têm o aplicativo nessa proximidade. Então, a todo momento que alguém estiver usando o nosso aplicativo, ele vai ser notificado dos incidentes que estão sendo feitos nas proximidades dele. Bom, o SupGuard vai ter ali um botão de pânico para o usuário ali clicar aí para a tela de denúncia. Isso vai ser ali para ele fazer esse denúncio de incidentes criminais ali da forma mais rápida possível que o aplicativo ali permitir ele. A gente também vai ter coisa ali de instituições locais, né? Instituições locais vão ser nossas parceiras. Tudo isso para a gente ter uma grande quantidade de dados ali e também a gente oferecer um serviço ali muito bom, né? Bom, o objetivo da SupGuard nada mais é do que realmente fazer com que todos os usuários que estão no nosso aplicativo se sintam mais seguros apenas utilizando o telefone. Então, eles conseguem realmente entrar no aplicativo e eles conseguem ver realmente como que está a cidade de Anápolis, quais regiões são mais perigosas, quais regiões são mais seguras. E também tem o grande apoio da polícia, né, no nosso desenvolvimento, pelo fato de eles terem também um aplicativo, eles vão conseguir ver ali as localizações que estão mais perigosas e, consequentemente, eles podem fazer mais patrulhas, né, eles podem fazer mais abordagens nessa região para, consequentemente, reduzir esse número de incidentes. Bom, agora eu trago a justificativa do nosso projeto. E para isso eu trago uma pergunta. Como podemos melhorar a segurança de Anápolis com a interação dos nossos usuários e os gestores públicos? Bom, para isso a solução está no SupGuard. O SupGuard ele busca ligar os gestores públicos, como a Polícia Militar, e os usuários, que são as pessoas comuns em Anápolis, em um meio único. Então, a Polícia Militar, por exemplo, se tiver muitas ocorrências no centro, ela vai entrar no nosso aplicativo, ver que o centro está precisando de um policiamento maior. Ela vai ser orientada a isso. E os usuários vai ser orientado a ter alerta quando entrar no centro de Anápolis.
No nosso referencial teórico, a gente utilizou coisas ali como geolocalização, mapa interativo, as notificações em tempo real, e também a gente pegou 10 tipos de crimes ali, né, participando do protótipo do projeto, e separou eles ali em três categorias, que é a categoria dos incidentes leves, incidentes médios, e também dos incidentes graves. A gente teve de inspirações ali o Fogo Cruzado, um aplicativo lá do Rio de Janeiro, né, que é basicamente o SupGuard, só que nesse contexto ali da cidade do Rio de Janeiro. A gente também tem o Crime Radar, e também a gente se inspirou em data crimes ali de países estrangeiros ali, que basicamente são aplicações web, que fazem basicamente um papel ali que o SupGuard ele mostra, ele é um mapa da cidade, com os pontos ali que são incidentes criminais. A única diferença é que a gente vai fornecer isso em tempo real, e essas aplicações ali, eles disponibilizam ali por questão de ano ou por mês. Então, a metodologia. Bom, todo mundo sabe que a falta de informações, né, em questão de incidentes na cidade de Anápolis, ela é grande. Pelo fato de simplesmente o jornal, por exemplo, eles não vão informar todos os incidentes, né, da cidade de Anápolis, eles separam alguns. E o nosso aplicativo está justamente aí para fazer o contrário. Né? Os usuários eles vão conseguir relatar todos os incidentes que eles forem vendo e, consequentemente, vai passar por uma filtragem, né, de dados, vai passar para o nosso banco de dados para evitar, né, toda essa questão de spam, por exemplo, e depois disso eles vão conseguir ter acesso limpo, né, a todas as informações mais confiáveis possíveis. Uma parte muito importante do nosso projeto é essa filtragem. A filtragem ela é responsável por pegar as informações relevantes e separadas em irrelevantes. A gente consegue, por exemplo, pegar incidentes de acidente de trânsito. Se várias pessoas estão fazendo essas ocorrências de acidente de trânsito, o aplicativo ele tem a função de separar que esses incidentes é o mesmo incidente. Então, não vai ter informações duplicadas na mesma rua ou no mesmo local do incidente. Bom, ali vai estar mostrando as instituições ali que a gente vai ter que fazer parceria, né? Prefeitura, polícia, IBGE. Agora indo mais ali para como a gente fez o SupGuard. A gente se organizou como time ali, usando a metodologia Agile Scrum, para essa coisa ali dos ciclos rápidos. Da arquitetura ali do projeto, a gente utilizou camadas para ter essa separação bem clara ali, né? Front-end, back-end, e o banco de dados. Para as tecnologias, para o front-end, React Native Expo, para o back-end, Python Flask, e para o banco de dados, o PostgreSQL. A gente sabe ali que a gente vai estar lidando com informações ali bastante sensíveis, né? Então, a gente está ali totalmente alinhado com a LGPD, para trazer essa clareza, transparência ali total ali para o usuário. E também a gente vai utilizar, para guardar essas informações, métodos de criptografia como o Argon E2, né? Criptografia em hash. Os resultados front-end do nosso projeto aqui, a gente tem a tela inicial, né, a tela de login e cadastro, onde o usuário ele vai poder se cadastrar no nosso aplicativo, vai poder colocar nome, número de telefone, e-mail e a senha, e, consequentemente, ele faz o cadastro e ele vai ter duas formas, ou a forma de login que ele acabou de fazer de cadastro, ou de Gmail, que eu particularmente acho mais tranquilo, pelo fato de ele colocar o Gmail e colocar a senha, ele vai estar dentro do nosso aplicativo. E bom, agora eu consigo mostrar para vocês a tela principal do nosso aplicativo. Essa tela mostra o mapa de Anápolis e todos os incidentes que tem nele. Cada incidente aí é um incidente diferente. A gente consegue clicar no vermelho. O vermelho representa o incidente mais grave, o amarelo o incidente mais leve e o laranja o incidente mais mediano. Aqui a gente consegue ver todas as telas do nosso aplicativo, a conta, o relatório, o suporte e as configurações. A gente consegue também acessar à direita a tela de denúncia. Aqui na tela de denúncia, a gente consegue fazer o relatório dos incidentes que o usuário pode estar vendo naquele momento. Então, ele consegue colocar as informações como imagem, colocar a descrição e a localidade do tipo de incidente que ele está vendo. Bom, ele vai estar mostrando outras imagens ali de outras funcionalidades da nossa tela de dashboard. A gente mostrou aí a questão de pesquisa e também de caso você clicar em um desses pontos ali que são incidentes criminais, você poder ter informações deles. Por motivos ali de ser um protótipo e tudo, a gente só está conseguindo mostrar da pesquisa ali por tipo criminal, mas podem ver que funciona, né? Está totalmente segmentado ali. No caso aqui está assalto e corrida clandestina. Assalto está totalmente segmentado dentre os incidentes ali de graves e corrida clandestina também, né? Dentre dos incidentes leves. E a terceira tela ali está mostrando as informações certinhas ali que vão estar da tela de incidente, né? A localização, a descrição e também o tipo do incidente.
Bom, aqui tem também a tela de conta, né, não menos importante. No caso aqui, o usuário ele vai poder alterar o número de telefone, ele vai poder alterar o Gmail dele, ele vai poder colocar uma foto, né, para se tornar o perfil um pouco mais profissional, além de configurar ali uma verificação de 2 etapas. Aqui também tem a tela de relatórios, onde, por exemplo, um usuário que ele acabou de entrar no nosso aplicativo, ele vai conseguir ter acesso a essa tela de todos os incidentes, né, que ocorreram de acordo com o tempo. Aqui tem a filtragem, né, onde ele pode colocar, por exemplo, o que aconteceu no bairro dele, né, no bairro de Lourdes, por exemplo, no último mês. Então, ele tem esse acesso em tempo real. E tem também as configurações do aplicativo, né, onde tem as notificações, que é de suma importância, né, nesse aplicativo, pelo fato, simplesmente, se ele não estiver, né, logado no nosso aplicativo, vai chegar a notificação para ele vai conseguir ver em tempo real, né, o que foi, o que aconteceu, qual localidade que teve esse incidente, qual foi o grau, e, consequentemente, se ele estiver perto desse incidente, ele vai poder ali ficar de olho, né, ficar mais atento por conta disso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de funcionamento do nosso aplicativo. Aqui a gente consegue ver inicialmente a tela de login. Ele consegue cadastrar, colocar as informações dele e logar no nosso aplicativo. Quando ele entra, ele vê principalmente a cidade de Anápolis. Ele consegue arrastar, dar zoom e também ver os incidentes que está ocorrendo. Aqui no incidente, o incidente já mostra a descrição, coloca todas as informações que foram precisas para gerar esse incidente. E também ele consegue ver a localização, a hora, data e tudo que é preciso. Aqui a gente tem ele fazendo um novo incidente, ele consegue colocar o tipo de incidente, a localização, descrever o incidente e uma imagem opcional. Aqui está a latitude e longitude, porque é só um teste, isso não vai ter, vai ser a localização mesmo do local que ele está. E aqui vai passar colocando a longitude, a latitude, só para aparecer no mapa de interação certinho na localização onde a gente quer que ele esteja. Pronto, denúncia realizada com sucesso. Agora a gente vai pesquisar o tipo de denúncia que a gente quer ver no nosso aplicativo. Ele vai pesquisar a denúncia que a gente acabou de fazer, que é o homicídio. Ele consegue clicar no homicídio e ver toda a descrição dele. Ver a hora, o local e a imagem que possivelmente uma pessoa possa colocar. E consegue reparar que todos os homicídios de Anápolis estão em destaque. Então a pessoa consegue pesquisar só por tipo de incidente. Aqui tem a tela de configurações, ela consegue sair da conta, voltar, recadastrar e entrar de novo. Agora a gente tem a tela de relatórios, onde a pessoa pode aplicar filtros para ver quantos incidentes aconteceram no mês, na semana ou no dia. Também temos a tela de suporte. A tela de suporte é para manter uma comunicação com o nosso usuário e um suporte a ele. E a tela de configurações do aplicativo. Bom, os resultados back-end. Nosso aplicativo ele foi desenvolvido em Python e Flask. O porquê do Flask? Pelo fato de ele ser um framework um pouco mais flexível, né, e a gente conseguir estar implementando ali a questão das APIs REST, foram muito importantes. Aqui do lado a gente tem uma tela, né, que são as pastas do nosso projeto em Python. A gente tem o Venv, que foi muito importante, inclusive o Vitor vai comentar, né, o porquê dessa importância no nosso projeto. A gente tem as migrações, a gente tem o app.py, que é basicamente o ponto de entrada, né, da aplicação, onde tudo vai estar se interligando. A gente tem as routes, que são as rotas, né, que ficam localizadas as endpoints da nossa API, fora também os models, model incidents e subguard incidents, que é basicamente o escopo do nosso projeto, né, onde ficam todos os dados do usuário, e-mail, senha, essa questão da criptografia, né, que vai ser importante a gente aplicar, e também dos incidentes vai ter o grau do incidente, o tipo de incidente, a localização. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a Models.py. É uma aba do nosso software que é responsável pela autentificação e coleta de dados do nosso usuário. Aqui, a gente cria uma classe de usuário e as subclasses dela. Aqui a gente vai coletar como dados de nome, e-mail, telefone, localização e tudo que é direcionado ao nosso usuário. Vai jogar no nosso banco de dados e isso vai ser retornado no nosso aplicativo no mesmo instante. Aqui a gente consegue ver o coração do nosso projeto. Aqui é a tela de modelsincidentes.py. Aqui vai ser responsável pelas denúncias, os incidentes. Então, todas as informações dos incidentes vai estar localizado aqui. Aqui vai se passar por um processo de identificação desses dados através das APIs RESTful. A gente consegue coletar os dados de descrição, imagem, localização, o tipo de incidente. Então, essa parte é muito importante para fazer o funcionamento geral do nosso aplicativo. Bom, vocês vão estar vendo aí a tela de subguard-incidents.py. Essa tela, junto com a outra, né, é responsável por fazer todas as funcionalidades que o Abner citou. E indo ali para uma imagem do PostgreSQL, né, onde está o nosso banco de dados, o subguard-db. Ele tem 3 tabelas, que é para usuários, incidentes e contato. E está ali mostrando ali as informações de incidentes, né?
A gente fez o teste manual de 16, está mostrando 14 ali porque a imagem está meio cortada. O restante do incidente que vocês viram é de um arquivo chamado incidentes, mog.js, que é onde está a maioria ali para preencher o mapa. E, assim, falando do Venv, né, que o Vitor Bom acabou citando. O Venv ele foi muito importante para o nosso projeto, porque mais ou menos na virada ali de outubro para novembro, a gente ficou inacreditáveis 2 semanas sem conseguir progredir essa questão da integração do banco de dados. Então, ali, usando o Venv, a questão das APIs ali, a gente conseguiu terminar essa integração e deu tudo certo aqui para a gente mostrar os resultados para vocês. Partindo para as considerações finais, né, as referências do nosso projeto, qual que seria a proposta final da SupGuard? Nada mais é do que manter todos os usuários, né, do nosso aplicativo que eles estão utilizando mais seguros. Né, simplesmente pelo fato deles terem na mão deles todos os incidentes da cidade de Anápolis reportados, né, através desses relatos, e também pela confiabilidade das informações. Como o Abner citou, a questão dos filtros automáticos são muito importantes para evitar, né, esses spams, para evitar essa questão de incidentes duplicados. Então, tudo que o usuário está vendo, né, no nosso dashboard, no nosso aplicativo, é muito importante, é 100%, né, confirmado que ocorreu o incidente, então é muito importante. Bom, para isso a gente usa uma integração muito importante no nosso aplicativo. A gente usa a arquitetura em camadas clássica. A gente tem 3 camadas, a de front, a de back e a de banco de dados. Para manter a eficiência do nosso aplicativo, a gente consegue modificar ou o banco de dados ou o back-end sem destruir nenhuma parte do nosso desenvolvimento. Então, para adicionar coisas futuras, isso é bastante importante, porque gera uma eficiência maior no nosso aplicativo. Bom, a gente tentou fazer o máximo que a gente deu ali para tentar fazer uma experiência de usuário boa, né? Um design de interface bom ali também. A gente escolheu o preto e o amarelo porque a gente viu que passa essa coisa de segurança para o usuário, né? Eu já mostrei o aplicativo para outras pessoas também, elas falaram a mesma coisa, dá essa sensação. E também a gente tentou fazer a experiência do usuário ser o mais simples possível. O usuário ver um incidente criminal, já denunciar ali o mais rápido que ele conseguir ali, que o aplicativo permitir, também para ele ver as informações ali de forma bem fácil. E também a gente pesquisou ali para colocar essa coisa da LGPD e também do Argon 2ID para criptografia em hash, para proteger esses dados ali o mais rápido possível. Porque, igual eu falei, a gente sabe que a gente está lidando com informações muito sensíveis. Assim, por exemplo, basicamente o lugar que a pessoa mora, né? O bairro, a rua. Então, essas coisas ali foram muito importantes. Bom, então aqui a gente parte, né, para a questão das referências, né, do nosso projeto. Aqui a gente tem algumas referências, né, que foram muito importantes, né, para o nosso desenvolvimento desde o início até o final. Então eu queria agradecer primeiramente aos meus colegas aqui hoje, que se não fossem eles a gente não estaria terminando esse projeto. Queria agradecer também à banca, né, que está aqui hoje prestigiando a gente, e também o Osney, né, que foi o nosso orientador, que foi excepcional, né, em todo esse projeto, toda a questão do final, da finalização do nosso projeto, e também o pessoal que está aí assistindo de casa, né, que querendo ou não, vocês vão estar aqui um dia apresentando o TCC, então eu agradeço muito e um sucesso para todos. Muito obrigado. Está ótimo. Obrigado pela apresentação de vocês. Vocês fizeram a apresentação dentro do tempo, vocês fizeram 17 minutos, tá bom? A gente vai passar agora para o segundo momento que eu tinha falado com vocês, que é o momento da missão dos avaliadores, tá? Eu, como sou orientador de vocês, eu vou ser o último a falar, então eu queria convidar e pedir que o professor Vinícius fosse o primeiro a fazer a edição, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Parabéns pela apresentação. Eu estava na apresentação de vocês no semestre passado. E vocês, a primeira coisa de tudo, o que eu recebi de vocês foi um link do Google Drive, do Docs lá do Google Drive, que quando eu acessei já não tinha nada. Então eu não avaliei o documento de vocês, tá? E deixa eu ver aqui. Então, da parte de escrita, não, não me foi passado nada, tá? E eu queria entender o trabalho de vocês, né? Eu entendi um pouco na fala do que vocês queriam, mas eu queria entender melhor como que
vai funcionar todo esse processo? Porque a gente já tem uma ferramenta hoje, né? A gente, entre aspas, mas o Brasil já tem uma ferramenta hoje chamada Copom, que é usada na Polícia Militar, bombeiros, blá, blá, blá. E ele já tem essa análise, né? Então eu não entendi se depois eu fui entender que vocês iriam disponibilizar isso para as pessoas usarem, né? Mas aí a gente entra em alguns riscos, né? Por exemplo, quem é que vai passar, quem é que vai gerar esses incidentes? Gerar os incidentes são as pessoas, né? Quem é que vai cadastrar esses incidentes na plataforma? Seriam vocês? Seria a polícia? Seria um terceiro? Como que isso funcionaria? Teria algum vínculo com o Copom, isso, ou não? Como que isso iria acontecer dentro da plataforma de vocês? Abriu o som. Bom, a gente procura futuramente integrar com a prefeitura. Integrando com a prefeitura, a gente consegue ter os oficiais ao nosso favor, por assim dizer. Então, para não ser só informações jogadas, a gente vai passar por esse critério. Então, a polícia mesmo, como eu citei no começo, ela vai ver essas informações próprias para ajudar ela no monitoramento de Anápolis. Então, ela consegue liberar essas informações para o cidadão, para o usuário, ver onde ele pode ir. Tipo assim, o centro está muito perigoso. A polícia vai passar por essas informações, vai ver essas informações e vai liberar para o usuário. Depois de liberar para o usuário vai conseguir ver na cidade de Anápolis aonde são os locais mais seguros ou não. Entendi. Até mesmo também para ajustar algumas certas coisas, igual a questão dos tipos de incidentes, né? Tem alguns crimes ali que eles têm meio que, podemos dizer, subcategorias, né? Coisa que a gente não colocou, a gente precisaria mesmo ali de alguém especializado ali para ajudar a gente nisso. E também até mesmo para o aplicativo ele realmente ser uma coisa integrativa mesmo. A gente vai precisar dos dados deles, porque eu acho que não adianta nada a gente se propor a ser meio que um aplicativo, resumir aqui bem, só apesar de ser um aplicativo ali de data crime em tempo real ali para o usuário, né, e também para as instituições, e a gente não ter os dados deles para ajudar também, né? Tem que ser uma coisa tipo assim mútua, sabe? A gente vai precisar dos dados deles e a gente também vai ajudar eles nisso. Entendi. E, assim, nós somos da área de tecnologia. Aqui não tem ninguém ingênuo ao ponto de, eu vou liberar uma plataforma dessa para as pessoas e as pessoas vão agir de forma correta, certo? Vocês pararam para pensar que isso, na verdade, pode atrapalhar e não ajudar, uma vez que você está colocando pessoas para marcar esses incidentes? Você já viu o que acontece quando tem um acidente simples? Você vai gerar, por exemplo, vamos colocar que eu sofri um acidente e isso foi passado para o aplicativo de vocês. Você já pararam para pensar quantos curiosos vão só para aí e o quanto isso vai atrapalhar o SAMU chegar onde eu estou? Ou a polícia chegar onde eu estou? Bom, aí que entra a parte dos filtros automáticos. Então, não é todas as pessoas que vão pegar e vão relatar esse incidente. Não é todas as pessoas que vão ver esse incidente vai querer ir lá no mesmo instante. O aplicativo nosso é feito para cidadãos comuns que estão na casa deles e, tipo, a maioria das pessoas vão estar em casa, vão ver um incidente que está acontecendo, um acidente que está acontecendo na rua, perto deles. Não é todo mundo que, obviamente, vai chegar lá e correndo ver o acidente, mas é bom para alertar quem está no trânsito e chegar lá e já ficar orientado que lá teve um acidente. E a questão de ser muitas pessoas e tá chegando muita informação, aí entra a parte dos filtros automáticos. Os filtros vão ser responsáveis por pegar essas informações e filtrar por informações relevantes e não relevantes. Aí a gente faz essa filtragem e joga no nosso aplicativo. Não só essa questão do filtro também, mas a gente vai ter a questão de cadastro por número, justamente para evitar essa coisa de múltiplas contas ou até mesmo ter meio que uma espécie de timer assim, não um timer não, meio que um espaço de tempo dentro de uma denúncia e outra, justamente para a pessoa não ficar spamando, coisa assim. O filtro vai ajudar nessa coisa de caso, sei lá, aparecer múltiplas incidentes ali de um só local,
o SupGuard, o aplicativo já vai entender, não, isso aqui é um único local, então a gente vai colocar como um único incidente. Não vamos colocar quanto vários. Então não vai ficar aquela coisa poluída na tela, não vai ficar a quantidade de informações necessária. Mas isso não respondeu a minha pergunta. Vocês estão falando de tela poluída. Eu estou falando de algo que aconteceu e deixar um pior, porque tá. Quem falou que eu não vou sair da minha casa para ver o acidente? Às vezes meu pai faz aquela rota todo dia. Apareceu um incidente naquela rota, meu pai está demorando a chegar. Foi o acidente ou ele está no acidente? O Copom faz isso para mim. Eu ligo lá e falo, ó, tá tendo um acidente em tal lugar. Teve um acidente em tal lugar. O Copom, ele vai, né, resolver esse problema para mim. Eu tô querendo entender, beleza, vocês têm um sistema relevante, só que vocês vão causar um problema, se não bem tratado, gigantesco. A prefeitura, a polícia, o corpo bombeiro não vai pegar o seu sistema para atrapalhar eles. Pensa, a galera começar, igual por exemplo, vamos pensar no cara que não quer que algo aconteça. Eles vão baixar, né? Eu quero roubar um banco. A galera vai baixar, vai apontar um monte de incidente fora, a polícia vai toda direcionar para lá, porque é isso que eu entendi do que vocês falaram, vai toda direcionar para um lugar, porque são vários números, né, diferentes, levando para um lugar, então, né, a polícia vai se direcionar para esse lugar, ponto. Você abre uma porta para mim, a polícia, os curiosos vão tudo para lá e eu faço o que eu quero. Entendeu? Onde está o problema? Conseguiram ver agora onde está o problema? Então é assim, tipo assim, o modo que você explicou foi que a polícia vai ver um incidente feito e ela já vai correr para esse incidente. Mas não seria muito bem dessa forma. Com a integração com a prefeitura, a gente tem que confirmar os dados desse incidente. Então, tipo assim, um ladrão, eu vou assaltar um banco, vou colocar um incidente do outro lado da cidade. A polícia não vai correndo até esse incidente. A polícia ela vai ver as informações desse incidente. Quanto mais informações confiáveis esse incidente estiver, mais confiável a polícia ir lá ver. Igual você, tipo assim, igual a pessoa que só quer atrapalhar. Ela vai lá na avenida e coloca que está tendo acidente de trânsito e não está. Então é muito fácil a polícia ver se está tendo ou não. Então não vai ser todo incidente que a polícia vai chegar lá e vai correndo ver. Outra, façam um teste no aplicativo de vocês. Peguem uma mochila, joguem no meio da instituição, tirem uma foto e fala, é bomba, e coloca no Instagram. Em 5 minutos tem 40 viaturas aqui na porta. Ninguém sabe se é verdade ou não. Ninguém vai lá olhar para ver se é verdade. Você não vai lá ver se realmente aquele acidente lá, aquela batida, são de duas pessoas que se conhecem. Vocês estão entendendo o problema? O meu foco é no problema de vocês. Entendeu? Porque hoje o Copom recebe milhões de ligações falsas. E que, dependendo da ligação, eles têm que ir. Para chegar lá é só um menino mimado chorando. Entendeu? Então, assim, isso vai gerar tumulto. Isso vai gerar problema, se não bem tratado. Não é que a ideia de vocês é ruim, só que nesse momento ela está maltratada. Vocês não trataram ela pensando no problema lá atrás. Por exemplo, vocês colocaram no texto de vocês o que o Copom faz? Vocês colocaram? Como que você vai criar algo sem entender o que o maior sistema que a polícia usa hoje, né? A polícia, bombeiro usa, sem entender o que o maior sistema faz? Não tem como, entendeu? Porque é complicado você colocar isso na mão de pessoas para elas marcarem. Agora, beleza, você pode fazer, eu esqueci o nome do aplicativo, eu estava até pesquisando aqui, que é usado no Rio, onde você marca pontos perigosos. Tipo, se eu entrar aqui tal horário, a chance de eu ser assaltado é muito grande. Entendeu a diferença?
Então, isso daí é que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar só no, vai colocar lá na prefeitura, a prefeitura que se vire. Mano, a prefeitura vai lá e desliga seu servidor. Pronto, não tá servindo. Entendeu? E começou a atrapalhar, mano, eles não vão usar duas vezes. Porque hoje, se já é, ele já tem um cupom que recebe ligação falsa o dia inteiro, mais um, mano, não tem porquê. E a gente já tinha falado sobre isso na primeira vez. Mas eu tinha bloqueado isso. Então, assim, estavam desenhando na apresentação. Você é co-host, você conseguiu bloquear isso. Pessoal, olha só, eu já falei isso uma vez e eu vou falar de novo, tá? Se ficar desenhando aqui, aparece o nomezinho de vocês, porra, é chato, né? Eu vou ter que zerar, tá? Eu tô já de saco cheio, já é a segunda vez que isso acontece, beleza? Semestre passado aconteceu também. Então, por favor. Então, essa é a minha contribuição para vocês. Novamente, vocês fizeram algo que já tinha sido falado uma vez e vocês não trataram, tá? Então, repensem isso. Talvez colocar só como análise de que ali é perigoso ou ali está congestionado é melhor do que vocês permitirem que as pessoas adicionem coisas ali, tá? Obrigado, professor Vinícius, pelas suas considerações. A gente vai agora para o segundo avaliador, né? Professor Álvaro. Desculpa, gente, que eu estou esquecendo de virar a câmera aqui, tá? Obrigado por terem sinalizado. Professor Álvaro, fica à vontade para a arguição da banca agora. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professor Wosner. Agradeço pelo convite à banca. Boa noite ao professor Vinícius. Boa noite a vocês, alunos apresentadores, e a todos que estão nos acompanhando remotamente. Pessoal, primeiramente, parabéns pelo trabalho, tá? Pela entrega de vocês. Vou fazer uma ressalva, como a gente já falou, eles não conseguiu ter acesso ao trabalho de vocês. Por sorte, eu consegui ter, tá? Então, eu tenho um trabalho escrito de vocês. Só tomem muito cuidado quando vão mandar o link, porque às vezes o link gera sozinho, e ele gera com a data de expiração, tá? E às vezes gerou com a data de expiração lá, o que ele foi acessar pode ser que estava expirado, ou o drive estava fora. O ideal seria vocês talvez tentarem enviar o artigo mesmo já submetido, mas eu consegui fazer a avaliação e tem algumas considerações que vocês vão receber lá que eu submeti, tá bom? Uma delas é aqui eu vou falar do trabalho teórico também da ideia de vocês, tá? Eu concordo com o que o professor Luiz falou, mas o trabalho de vocês ah, ah, escrito traz um pouco de elucidação sobre os pontos. Porém, nós temos alguns pontos a ser analisados e a gente vai discorrer sobre isso, tá? Eu prometo ser breve. Vocês têm algumas referências que tem que estar no padrão SBC. Esse é o nome recorte que eu coloquei lá para vocês, que eu acabei de ver, mas tem no nome de vocês lá, é meio que juntar o e-mail de vocês, tá bom? No referencial teórico, vocês referenciam o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2023, tá? Só que quando a gente acessa a referência de vocês, ela está sendo referência diretamente para o link geral do fórum. Então, eu não consegui ver de onde é que você tirou aquele dado, tá? Isso é uma falha crítica quando a gente fala um artigo, que eu preciso saber de onde é que você tirou essa informação, que ele foi lá para direta, tá bom? Então, assim, se puder, por gentileza, corrigir lá e colocar o link diretamente onde vocês tiraram a informação, tá? No tópico 3.1 de vocês falam sobre a coleta e validação de dados. Assim, acho que essa já é a terceira banca que eu analiso e a gente tem um pouco de problema quando vocês vão elucidar para a gente como esses dados foram captados, tá? Então aqui eu até coloco para vocês qual foi o tipo de dado fornecido pelos registros oficiais. Vocês falam que vocês vão buscar dados dos registros oficiais, vocês não citam o Copom, que é um dos mais utilizados para crimes e tudo mais, mas citam alguns outros aqui em cima, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o IBGE, né? E assim por diante. Então, assim, vocês vão captar esse dado, ok, só que não ficou claro para mim como esse dado vai ser captado. Como vocês vão integrar isso? Vai ser semanalmente, na apresentação de vocês citaram. Porém, nós temos que entender que o avaliador ele recebe o artigo. Vocês submeteram isso aqui, o artigo de vocês,
numa revista que alguém vai ler só o artigo de vocês, tá? Vocês não vão estar lá para explicar para ele como isso vai ser feito. Então, essa validação dos dados é uma falha crítica, é um ponto crítico para poder ser corrigido no trabalho de vocês. Aqui em testes e avaliação, no tópico 3.2, vocês também falam sobre resultados de teste de usabilidade e vocês falam que foram voluntários de análise. Então, quando a gente tem esse tipo de citação, esse tipo de teste com voluntários de análise, é interessante a gente falar, ó, com voluntários de análise na faixa etária entre 18 a 32 anos, tá? Vocês podem também trazer mais elucidação, olha, quantos voluntários que foram, a quantidade, para a gente saber a quantidade de pessoas, para trazer validade para o trabalho de vocês. Porque uma coisa vocês falam, voluntário de análise, foram dois. Agora, o voluntário de análise, foram 350 pessoas. Vocês entendem que o peso do trabalho de vocês já resplandece de maneira diferente, tá? Então, essas são algumas informações que eu também coloquei para vocês no trabalho de vocês, que são pontos críticos que nós temos que colocar, pois é um artigo científico. Vocês vão carregar isso aqui para o nome de vocês, tá bom? Então, vocês vão colocar lá, isso aqui é um artigo científico do meu projeto final de curso, e onde ele não pode estar com essas lacunas abertas, a gente tem que fechar isso para poder dar validade, tá? Porque senão qualquer um pode chegar aqui e falar, olha, 80% das pessoas aprovaram, tá? Mas quanto que é 80% das pessoas? Quem são as pessoas? De onde é que vocês tiraram isso? Foram via Google Forms? O teste de usabilidade, vocês colocaram o sistema de vocês em produção ou em um ambiente de teste para que a pessoa pudesse acessar ele? Vocês fizeram um formulário perguntando se eles usariam um trabalho condizente com esse, se eles sentem falta disso, entende que a gente precisa desse levantamento para a gente poder validar esses dados que vocês entregam para nós? No tópico 6.1, tem alguns erros aqui, o texto não está justificado, tá? E essa aqui é uma sugestão que eu faço para vocês, revisem toda a justificação do texto de vocês, todos os erros de ortografia que posso estar aqui, eu grifei alguns, todo nome de figura também, tá? Verifica tudinho, porque eles têm que estar, tem uns que está aqui, tem uns que está lá, tá bom? Ele tem que estar no padrão, a margem também, pelo que eu vi, está um pouco desalinhada aqui. Em questão da escalabilidade, isso aqui nem é um problema, que vocês falam para a gente, deixam bem claro aqui as tecnologias que vocês utilizaram, né, que foi o React Native. Assim, na minha opinião, só que isso seria uma opinião lá do PI, se eu tivesse conseguido pegar com vocês, é que não faria o React Native, eu faria uma plataforma web como se fosse, sabe aquele Flight Radar que a gente analisa o avião em tempo real? Então, tem um aplicativo também, mas a maioria das pessoas podem acessar o web, é muito, hoje em dia, o que a gente chama de PWA, Progressive Web App, a gente tem muito essa flexibilidade de fazer web, tá? Eu teria feito web. Mas aqui eu senti falta do diagrama arquitetural do sistema de vocês, onde eu tenho lá o desenho bonitinho, de onde vai estar alocado, do qual tecnologia está sendo usada no front. Fico lisonjeado que vocês usaram a arquitetura em 3 camadas, camada de apresentação lógica de negócio e camada de dados, né? Queria falar que foi no sistema distribuído, mas tudo bem. E tenho essas considerações para vocês, deixa eu ver se eu grifei mais algum aqui. No mais, eu grifei para vocês, tá? E coloquei um texto no final também de avaliação lá, para vocês entenderem o que eu estou falando. Dessas referências, são pontos muito críticos que eu grifei para vocês, tá bom? No mais, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Eu vou ser breve aqui e vou devolver a palavra ao professor Osmar, orientador. Meus queridos, há quem diga que orientador não avalia. Vocês estão me ouvindo agora, rapaz? Aí, sinaliza para mim, por favor. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Pessoal que está no chat? Sim? Beleza. Então, como eu falei com os meninos aqui, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, então o orientador ele também avalia, né? Então, primeiro eu queria só, além de agradecer a vocês por participar da banca, das considerações que vocês fizeram, só para a gente deixar registrado, o trabalho que a gente recebeu dos meninos estava referente à entrega 2, né? Eu até verifiquei com os meninos, porque eu fui sinalizado em relação à questão da entrega 3, de que de alguma forma não chegou para a avaliação de vocês, mas os meninos informaram que fizeram a submissão, mas o trabalho que você, no caso que você conseguiu abrir, professor,
é referente à entrega 2. A entrega 3, eu já estruturei com eles algumas dessas outras informações que você falou aí, a gente já está no trabalho, mas eu vou pegar até uma fala que o professor Henrique fez ontem, o bom é que a gente tem alguns dias para poder ajustar, né, fazer algumas ponderações em relação ao trabalho escrito, tá bom? Então, assim, só uma questão de deixar isso mais registrado também e apontar isso para vocês por conta disso. Mas eu gostei muito, assim, são dois professores que eu admiro pra caramba no curso, e eu estou transcrevendo aqui, né, essa banca, porque para mim os dois fizeram contribuições que são excelentes para pensar na questão de futuro do trabalho de vocês. O trabalho de vocês é um trabalho que tem uma relevância social, né? O que eu gostei, assim, né? Não sei se eles precisariam mais de tempo para isso, mas eu gostei muito de que os dois não bateram muito na parte técnica específica do funcionamento do software de vocês, que é realmente o viés, a espinha dorsal do curso, né? Então, assim, o professor Álvaro excelentemente um mestre aí na questão de sistemas distribuídos. Então, assim, gostei demais da questão é, desse apontamento deles. Eu queria só endossar a fala que principalmente o professor Vinícius trouxe. O trabalho de vocês, ele realmente tem um caráter social, ele tem uma relevância social, e o apontamento que o professor Vinícius fez é um apontamento que a gente precisa se preocupar para a questão de melhorias do software, em questão de apontamento, daquilo que a gente precisa pensar, para que a gente não traga realmente um problema social, mas que a gente traga uma solução, tá? Então, assim, eu fiz também alguns apontamentos aqui em relação ao projeto escrito de vocês, no sentido de outras coisas que eu fui observando, e principalmente apontamentos futuros, que eu acho que vale a pena vocês pensarem na melhoria do software. Não sei se os professores concordam comigo, mas eu acho que são pontos que valem a pena de vocês pensarem em questão de corrigir questões até mesmo de segurança, criptografia, não somente na questão da estrutura do trabalho escrito, tá? Mas questão de arquitetura mesmo, de construção, visualização de dados. Eu acho que isso precisa ser pode ser melhorado, tá? Não é que está ruim, mas é algo que pode ser melhorado, né? A questão da alta fidelidade do design, enfim, e outros pontos que eu apontei aqui. Então, eu agradeço vocês, né, pela apresentação, agradeço os professores pela atenção, e agora a gente vai passar por aquele terceiro momento, em que a gente pede licença a vocês. Vitor, só aperta aquele OK lá para mim, só para confirmar que vocês estão concordando com a gravação. E lá em cima também não está aparecendo um OK? Aquele OK que está aparecendo lá em cima. Isso. Obrigado. Isso aí. Queridos, vocês que estão online, então, a gente vai pedir licença para quem está aqui na sala, né? Pedir licença a vocês. A gente vai ter um momento nosso aqui de avaliação oral de vocês, da estrutura do projeto, e depois a gente chama vocês, tá bem? Boa noite.